Tá, gente, bora lá para a aula de hoje? Então, aqui, ó. Por que eu tinha deixado aqui? Informação para vocês. Hoje é dia 3/2, né? Então, 3/2, a gente vai ter a aula 4 de logística. Então, a partir de agora, a partir de hoje, depois da aula, a G1 já começa a contar. Então, a G1, vocês têm para fazer. Então, a G1 até 8 de fevereiro, às 23h59, para fazer as atividades das aulas 1, 2, 3 e 4. E até essa aula de hoje, tá? Até domingo para vocês fazerem as atividades, porque segunda-feira eu coloco as notas no portal lá para vocês. Segunda-feira de tarde eu estou colocando as notas no portal e aí não tem mais chance de eu voltar para botar nota, tá? Então, por isso que vou deixar até domingo para vocês fazerem essas atividades. A G2 é quando? A G2 é no último dia, Paulo. Não sei qual o último dia de aula. É em março, né? Ah, tá. Aí a gente vai ter mais 4 aulas, tá? Semana que vem nós não temos. Vocês já receberam os calendários, gente? Como vai ser no carnaval? Não. Espera que eu tenho alguma coisa aqui para dizer para vocês. Carnaval é na outra semana, na outra. Provavelmente foi no mês de fevereiro, tá? Já vou adiantando. Então, 16 e 17/2 não tem aula. Eu achei que essa. Aí, 18 e 19/2, aula normal, tá? Aí, as aulas que a gente não vai ter segunda e terça, que são 16, 17, a gente vai ter 18 e 19. Hoje é logística e amanhã, 4/2, tem aula para o marketing, tá? Ó, 13 também não tem aula, tá? 13, 16 e 17/2. Tá? É isso aí. Se tiver mais informações, eu deixo para vocês. Então, bora lá, vamos para a aula de hoje, a última aula antes da G1. Então, até aqui, G1, tá? Hoje a gente vai ver a rede de suprimentos, a estrutura, os conceitos fundamentais, tá? Da rede de suprimentos.
Não está inteiro. Aí, pessoal. Então, tá, vamos ver o conceito disso, depois eu explico melhor para vocês. O que é a rede de suprimentos, tá? É um conjunto integrado de empresa, pessoa, processo, recurso envolvido em toda a etapa, desde a obtenção da matéria-prima até a entrega do produto final ao cliente. Então, a rede, ele vai iniciar desde lá, tá? A matéria-prima antes de chegar na nossa empresa, tá? A matéria-prima lá no local de origem dela. Então, a rede, ela inicia lá até isso se transformar num produto ou num serviço, a gente ter ele na nossa, comercializar ele na nossa empresa, vender e entregar para o cliente, tá? Diferente de uma cadeia linear, a rede é um sistema complexo e multidimensional, porque ele conecta múltiplos fornecedores, fabricantes, distribuidores, parceiro comercial. Então, ele não é simplesmente linear, né? Ele não é uma linha onde aqui eu tenho o fornecedor e aqui eu tenho o cliente, tá? Ele é bem mais amplo que isso, tá? Ele é um organismo, onde aqui está a empresa e aqui está a nossa cadeia de suprimentos, tá? Cada participante desempenha um papel estratégico no fluxo contínuo de materiais, informações e recursos financeiros. Então, a gente precisa entender essa cadeia, tá? Para poder otimizar as nossas operações, tá?
A gente tem que cuidar muito isso, gente. O que é rede e o que é cadeia de suprimentos, tá? A rede, ela é mais ampla. A rede é mais ampla do que a cadeia, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui no quadro para a gente ficar memorizando a diferença entre eles. Rede, vou botar no mesmo ordem aqui. Cadeia e rede. Tá? Então, a cadeia de suprimento, ela é linear, ela é sequencial, onde a conexão é direta com o próximo. Conexão direta. Olha como é que ela é. Bem como está ali, ó. Fornecedor, aí depois vai para o fabricante, aí depois vai para o distribuidor, depois vai para o varejista e depois vai para o cliente. Tá? A rede, ela é ampla, multidimensional, conexões simultâneas. Boa noite. Aí ela não é só apenas um fornecedor, um fabricante, um distribuidor, ela tem relacionamentos paralelos, tá? Alternativo e interdependente, eles não dependem um do outro, esses relacionamentos, tá? Para formar um ecossistema. Visão sistêmica de rede. A rede, aí como que ela funciona, tá? Ela é um sistema integrado, todas as partes se influenciam mutuamente, de forma contínua e dinâmica. A interdependência significa que cada decisão em um ponto específico pode gerar efeito cascata em toda a estrutura, tá? Como ela não é linear, não sai do fornecedor, vai para o fabricante, não sai do fabricante, vai para o distribuidor, depois para o varejista e depois para o cliente, tá? Como a empresa está aqui e essa rede, ela está girando no ecossistema da empresa, então, se um desses cortar o elo, vai gerar um efeito cascata no restante, tá? Então, um atraso na entrega de matéria-prima por um fornecedor pode paralisar a produção, comprometer prazo, afetar a satisfação do cliente. Da mesma forma, uma inovação em processo logístico pode beneficiar todos os participantes da rede, tá? Nesse caso, é muito mais importante ter sistema de informação, tá? SI, que é Sistema de Informação. A gente vai ver mais tarde, tá? Uma disciplina só sobre Sistema de Informação, tá? A inovação de processo pode beneficiar. Então, o que é o efeito dominó nesse caso aqui, da rede? Na visão sistêmica, reconhecemos que eficiência não é apenas responsabilidade individual, mas resultado da coordenação e sincronização entre todos os elos, tá? Aqui é fácil,
tu identificar se tu perder um deles por um momento, tu não tem um efeito dominó, tá? Agora, aqui, se tu perder um deles em algum momento, ela não tem como dar o pulo de um para outro, tá? Por isso que a rede, ela precisa de conexões, ela precisa de informações, ela precisa estar ligada. A gente vai entender, calma, tá? Eu sei que tá difícil agora, vou começar a entender. Qual que é a base dessa rede, tá? Esse aqui, ó. Fornecedor. Vamos botar ele aqui. Vou começar a botar o ecossistema, botar ele. O fornecedor é a base do nosso sistema de rede, tá? Por que o fornecedor é a base? Porque o fornecedor tem um papel estratégico na rede de suprimento, tá? Eles que vão nos dar matéria-prima, os componentes, as peças, os suprimentos, né? Então, se a rede de suprimento se chama rede de suprimento, a nossa base é quem nos fornece esses suprimentos, tá? Os insumos, tá? São serviços essenciais para viabilizar a produção. Então, é aqui que tudo começa, tá? No fornecedor. Quais são os tipos de fornecedores que nós temos hoje? Que vão fazer parte da rede de suprimento. Fornecedor de matéria-prima básica, dependendo, né, do que a tua empresa precisa, trabalha, qual é o principal produto dela. Fornecedor de componente especializado, fornecedor de serviços, prestador de serviço complementar e fornecedor estratégico e parceiro de longo prazo. O que é cada um? Fornecedor de matéria-prima básica, por exemplo, se eu tenho uma padaria, o meu fornecedor de matéria-prima básica provavelmente será ele fornece farinha, ovos, açúcar, né? Fornecedor de componentes especializados. O que é um componente especializado no caso de uma padaria? Os maquinários. Prestador de serviços complementares. Pode ser, por exemplo, o cara que faz a manutenção do maquinário na padaria. O cara que faz o marketing da padaria, cuida das redes sociais da padaria. É também um prestador de serviço complementar. Fornecedor estratégico e parceiro de longo prazo. Pode ser, por exemplo, no caso de padaria, aqueles parceiros que não são os fornecedores primários, mas são fornecedor, por exemplo, nem vou dizer de embalagem, porque de embalagem para padaria até seria primário, embalagem seria mais uma loja, outro segmento. Mas na padaria pode ser o fornecedor de algo que não seja primário numa padaria. De chocolate. Aquele pessoal que vende chocolate, que vende as balinhas, os chicletes, não é o principal produto da padaria, mas ele também é um fornecedor lá da padaria, tá? São os parceiros a longo prazo, porque ele não é uma venda que é diária, que todos os dias vai lá, tá? Depois, os fabricantes. Os fabricantes, tá? Quem é o fabricante? O fornecedor vai oferecer a matéria-prima e o fabricante vai transformar ela. O fabricante é quem transforma essa matéria-prima, tá? Então, ele pega matéria-prima e componentes, ele transforma essa matéria-prima ou esses componentes e vai transformar isso num produto para sair para venda, tá? Então, ele agrega valor. Então, é aqui no fabricante que o produto começa a ter valor, tá? Para isso, precisa planejamento, precisa produção, precisa controle de qualidade, aqui está o quali também. Seu controle de qualidade, gestão dos recursos humanos, capacidade produtiva, eficiência operacional. A gente divide os fabricantes em categoria, que pode ser produtores de bens até montadores finais. Se ele é montador final, deixa eu tirar isso aqui.
Ele pode iniciar e a distribuidora finalizar, ou ele pode só fazer todo o produto, transformar ele inteiro de insumo, matéria-prima no produto final, tá? Esse aqui. É a parte mais complexa da rede, tá? O distribuidor agora. Quem é nessa rede? O centro de distribuição é o coraçãozinho da logística, tá? Por quê? Ele recebe... Aqui, a gente recebe somente a matéria-prima, né? Aqui, a gente transforma essa matéria-prima e esse insumo em um produto, um serviço. E esse aqui vai receber esse produto pronto e vai distribuir para venda. Mas o que ele precisa fazer principalmente? Ele precisa armazenar, preparar e depois fazer a expedição desse produto. Por isso, lembra na aula passada, eu falei para vocês, a gente sempre achou que logística fosse apenas o transporte, né? A entrega do material, né? Do produto. Que aí estaria aqui no estaria aqui, né? Mais ou menos aqui só a logística, né? Só nesse pontinho aqui, né? Mas vocês estão vendo que a logística começou antes de chegar na loja, antes de chegar no varejo, a gente já está com a logística aparecendo aqui. Porque logística é isso. É armazenamento, é preparação dos pedidos e é a expedição desses pedidos. O transporte é uma pequena parte da logística, é a parte final da logística. A logística já inicia bem antes, tá? Lá dentro do centro de distribuição. O que é a parte de armazenagem no centro de distribuição? Locais projetados para receber, armazenar e organizar grandes volumes de produto de forma eficiente e segura. Gente, não é simplesmente armazenar, tem que armazenar de forma eficiente, até porque vocês imaginam ali até tem o desenho, imagina um estoque daquele tamanho ali, para a gente encontrar um pedido ali dentro. Não é fácil. Então, tem que ser armazenado de forma estratégica. Como que vai ser? De forma que a gente consiga encontrar o responsável por esse armazém, consiga encontrar rapidamente os pedidos. Não precisa ficar andando no depósito inteiro para achar o pedido. Então, ele é armazenado de forma estratégica. E o que significa o segura? Ele tem que ser armazenado de maneira que ele não estrague. Se for perecível, que ele não... Se for um alimento, que ele não seja consumido por nenhum tipo de animal, que seja de forma segura. Então, a parte de armazenagem, ela precisa ser pensada estrategicamente, tá? O que é a preparação dos pedidos? Tu tá com um pedido lá na armazenagem, ele recebe, precisa entregar ele para o cliente que ainda não é o cliente final, para entregar ele para o varejo, tá? Tu tem que separar ele, embalar ele, e ainda, aliás, tem que embalar ele, separar ele para depois entregar para a expedição, levar até o cliente, até a distribuidora, até o varejo, aliás. Tá? Então, aqui começa a logística. Armazenamento, preparação do pedido, e aí vem para a expedição, que é o envio para diferentes destinos. Muita gente atravessa isso aqui, tá? Quando eu digo para vocês que, às vezes, a gente tem que pensar em relação a estoque, tá? A gente pode tirar direto do distribuidor para o cliente, se o varejista não quiser ter estoque. Só que aí tu está dependendo do estoque da distribuidora. Aí não é mais o teu prazo, é o prazo da distribuidora para fazer a entrega. Mas qual a vantagem disso? Tu não precisa ter um espaço físico para armazenar e nem gastar dinheiro antecipadamente para a compra desse produto para deixar ele em estoque para venda posterior. Tu só vai vender sob encomenda. Se o teu produto, o teu público permitir isso, é a melhor opção.
Entendeu? Se tu não trabalha com nenhum produto perecível, a melhor opção é tu sair do distribuidor direto para o teu cliente. Tu não precisa botar teu dinheiro lá no estoque. Tem que ter um controle muito maior? Sim. Vai demorar um pouquinho mais para chegar no cliente? Sim. Tu não tem nada pronto entrega, tá? Tu tem aquilo que o teu distribuidor tem lá, no estoque dele, o estoque não é teu, é dele. Tem que ter comunicação, sistema de informação, comunicação entre vocês mais de perto? Sim. Para não ter problema de tu vender algo e não conseguir entregar. Agora, se o teu produto, o teu cliente sabe que é um produto que não tem aqui no mercado nacional, que tem que vir de fora, vale a pena tu não precisar ter estoque, atravessar o distribuidor, levar direto para o cliente, tá? E aí seria a parte da expedição, que é levar o produto direto para o cliente, ou para a loja, ou para o cliente final. Aí é a última parte da logística, tá? Que é o transporte. Então, a gente distribuiu, levou para o varejo, ele precisa ser transportado para chegar até o varejo, precisa ser transportado para o cliente. Ou ele vai da distribuidora para o varejo, do varejo para o cliente, ou ele vai da distribuidora direto para o cliente. Independente do caminho que vocês optarem, vocês precisam transportar essa mercadoria, tá? Quem são essas empresas que transportam? Elas são responsáveis pelo movimento físico do produto entre todos os pontos da rede, desde fornecedores até as fábricas, depois para o centro de distribuição, para o varejista e depois para o cliente, tá? Tem diferentes modais, tá? E também pode ser multimodal. A gente pode usar um modal só para fazer o transporte da nossa empresa ou mais de um, né? A gente pode fazer só terrestre, se for em pequenos, se for em território menor, né? Até aqui no Brasil, que é um território bem grande, a gente tem um enorme território, a gente pode fazer só terrestre. Tá? Ele é o mais utilizado. Transporte terrestre é o mais utilizado no Brasil, tá? E é o que tem o melhor preço. Tá? Mas ele pode ser ferroviário, pode ser aquaviário, pode ser aéreo. E quando ele é multimodal, por exemplo, se eu trago lá de fora, quando a gente compra na Shein, ou na Shein, não sei como cada um chama, como vocês acham que chega até aqui? Ele vem só com um modal ou ele vem com mais de um modal? Então, ele é internacional. Assim. Avião, depois carro e carro de novo. Exatamente, já é multimodal. Ou ele vem de avião de lá, ou ele vem de navio de lá, ou ele vem aquaviário, ou ele vem aéreo. Quando chega em território nacional, ele passa a ser terrestre. Aí a gente considera multimodal. Tá? Acontece muito em envios internacionais, isso, multimodal sem internacional. No Brasil, acontece também quando é interno. Às vezes vem de avião e depois passa para terrestre, mas no Brasil o mais usado disparado é o modal terrestre, que é o melhor, que tem o melhor preço, tá? A eficiência dos transportadores impacta diretamente no prazo de entrega, custo, qualidade do serviço, tá? Então, nessa parte do transporte, a gente não pode pecar na empresa. Nessa parte de transporte, o distribuidor tem que ter muito cuidado por causa da embalagem. É nessa parte que se torna sensível, tanto para o varejo quanto para o cliente, se a gente for levar. Se a gente for mandar direto para o cliente, aí a gente tem que confiar muito na embalagem do transportador, do distribuidor, tá? Então, é aqui que a gente pode... Aqui é o finalzinho que eu falei para vocês da logística, né? E é onde a gente tem que ter bem mais cuidado, porque é o que o cliente vai receber já pronto. Não tem mais sair do fornecedor e ir para o fabricante. Aqui tem um problema, o fabricante consegue arrumar. Aqui, a partir daqui, o transporte já começa a ter mais cuidado.
mais cuidado. Então, a gente tem que saber o que escolher, qual transporte escolher para chegar seguro no cliente, no prazo e ainda não onerar a empresa. Tá? Porque a logística é o setor que mais onera a empresa. Porque ali nela está todo o depósito e está o transporte, que são os dois pontos mais caros dentro dessa rede, tá? Ou dessa cadeia de suprimentos. Tá? Agora, o varejista. O varejista está aqui, né? A gente já está com o material lá, a gente viu ele todo em estoque, todo lá na distribuidora. Então, quem é o varejista? O varejista é aquela pessoa que está ali no meio. Eu tenho a minha garrafinha pronta, embalada lá, eu quero comprar ela está lá, prontinha, junto com milhões de outras garrafas, e eu quero comprar ela. E aí, aqui está o meu varejista, é ele que vai me trazer a garrafa. É ele que eu procuro, eu não vou procurar o distribuidor direto, o distribuidor não tem loja, ele não tem Instagram, ele não tem nada disso. Quem tem loja, quem tem e-commerce, quem tem Instagram, é essa pessoa aqui, é o meu varejista, é a loja. É ele que vai me dar a chance de pegar essa garrafinha lá no distribuidor e levar ela até a minha casa para eu usar. Então, ele é o elo, é ele que une a minha garrafinha até a minha pessoa que comprou. Tá? Então, o varejista é o meio, é o miolo, né, dessa comercialização. Pode ser loja física, pode ser um e-commerce, ou pode ser híbrido, uma loja que também trabalha com físico e com e-commerce, tá? O que é a loja física? A gente já sabe, né? É estabelecimento comercial tradicional, onde o cliente pode ver, tocar, experimentar produto antes da compra, oferece experiência sensorial e atendimento personalizado. Então, essa é a loja física. A loja, o e-commerce é plataforma digital que permite compra online 24 horas por dia, 7 dias por semana, com catálogo, amplos, crescimento acelerado impulsionado pela conveniência. Quando é híbrido, os dois. A mesma loja tem tanto ela física quanto ela online, tá? É o que a gente chama de omnichannel. E aí, o cliente final, que é o objetivo dessa rede toda. Se a gente começou algo aqui no fornecedor, tudo isso foi para chegar a algo naquela pessoa que pagou, né? A gente paga para receber essa matéria-prima aqui, se transformar na mercadoria que eu quero vir para mim. Vocês entendem agora que cada um desses pontos, lá no final, vai dar o preço, não o valor, mas sim o preço do meu produto? Vocês entendem que cada um desses aqui é um impostinho que vai sendo pago até chegar para mim esse produto? Então, quando a gente for precificar, a gente tem que pensar em toda essa cadeia e essa rede de suprimento. Geralmente, empresas menores usam a cadeia, tá? E as empresas maiores usam as redes de suprimentos, tá? Então, quem é o cliente final? O cliente final somos nós os clientes, somos quem compra, quem paga por esse produto que vem desde lá do fornecedor até o varejista, tá? Então, no cenário atual, clientes estão cada vez mais informados, exigentes e conectados, esperando produto de qualidade, entrega rápida, preço competitivo e experiências personalizadas. Ali a gente falou experiência personalizada, a gente pensa mais na loja física, né? Que ali diz, né? Experiência sensorial e atendimento personalizado. Mas a gente também pode fazer isso no e-commerce, né? A gente não precisa tornar o e-commerce, embora ele seja 24/7, a gente não precisa tornar ele totalmente robotizado, né? Dá para sim personalizar o e-commerce, principalmente quem trabalha só com e-commerce e não tem loja física. Tem que cuidar muito para não deixar muito frio o teu relacionamento com o teu cliente. Tá aqui, ó. Como é que o material
fluxograma, tá? Como é que o material se movimenta nessa rede de suprimento, tá? Lá no fornecedor, primeiro, matéria-prima e componentes. Ele vai para a fabricação, que transforma, que monta essa matéria-prima e componente, tá? Transforma ele num produto. Depois manda para o centro de distribuição, que vai armazenar esse produto. Vai depois para o varejista, que vai aqui ao ponto de venda. Esse varejista vai para o cliente, que é o consumidor final. Tá? Então, é um movimento físico, contínuo dos produtos ao longo da rede, desde a matéria-prima bruta até produto acabado. Esse fluxo inclui todas as atividades de manuseio, tá, desse produto. Tá? Por que a gente tem que gerenciar isso bem? Quem trabalhar no setor de logística de uma empresa, tá? É um setor que não é fácil de trabalhar, precisa ter muito pensamento estratégico, precisa ser um estrategista. Por quê? Tá? Quem cuidar da logística de uma simples loja, ele não cuida só quando a cadeia chega aqui, ó. Ele não vai cuidar só quando vem aqui. Vai cuidar quando começa lá no fornecedor. Tá? Então, por isso que o centro logístico de uma empresa, de uma fábrica, ele é extremamente estratégico. Tão estratégico, mais estratégico até, que o setor de RH, que é o principal setor estratégico dentro de uma empresa. Tá? Então, gerenciar eficientemente esse fluxo significa minimizar tempo de trânsito, reduzir dano, otimizar espaço de armazenagem e garantir disponibilidade no momento certo. Então, quem cuida da logística é a pessoa que cuida exatamente para que o produto chegue nesse cliente do jeito que ele comprou, com qualidade, sem onerar a empresa, no tempo certo. E ele não cuida só da empresa dele, né? Ele tem que ser estratégico, pensar estrategicamente, porque ele vai cuidar desde o lado do fornecedor. Até onde ele não tem amplos poderes, ele tem que gerenciar isso também, tá? Então, aqui é o fluxo de informações desse sistema, tá? Nervoso, que é a rede de conhecimento, tá? Então, o fluxo bidirecional de dados. Então, por que é bidirecional? Porque, geralmente, esse aqui é o mais usado, tá? Essa cadeia, que ela é linear, tá? Mas empresas grandes, eles não têm uma cadeia linear. Porque é todo mundo trabalhando junto ao mesmo tempo. Não é assim, primeiro o fornecedor, depois o fabricante, depois o distribuidor, depois o varejista, e lá, por último, o cliente. Não, aqui é um ecossistema que eles estão sempre tratando junto ao mesmo tempo, tá? Então, como é que funciona isso? O fluxo de informações representa a circulação de dados críticos entre todos os participantes da rede. Por isso que aqui o sistema de informação é importante, tá? E a gente vai ver ali os ERPs, tá? Inclui pedido de compra, previsão de demanda, dados de estoque, status de entrega e comunicação operacional. Viu como eu falei para vocês? Se a nossa empresa precisa de toda essa rede de suprimento, e não sou eu que armazeno, eu preciso armazenar, quem armazena para mim é o centro de distribuição, eu preciso estar integrado com ele através de um sistema de informação, de comunicação, tá? Como é que a gente faz isso no setor logístico? Tem ferramenta específica para o setor logístico, para essa comunicação entre os setores, tá? Entre os componentes da rede. São os ERPs, tá? Sistema Integrado para a logística, o sistema de informação específico para o setor de logística. Facilita o compartilhamento e a visibilidade dessas informações, eliminando silos e melhorando a sincronização entre parceiros. Não vou falar muito de ERP agora para vocês, porque é um dos principais assuntos quando a gente estiver discutindo de sistema de informação, tá? É o ERP. Então, no momento que eu preciso que vocês saibam que eu vou cobrar de vocês
tá? Na G2, provavelmente, é qual o principal sistema de informação utilizado dentro da logística. Esses outros são pouco utilizados no Brasil. No Brasil, é o RP que a gente mais utiliza para informação, para se comunicar, para a gente conseguir entender cada um dos processos. Por exemplo, eu sou uma empresa, eu não tenho estoque, eu utilizo o estoque do meu distribuidor. Com o ERP, eu não preciso ligar para o meu distribuidor toda vez que eu fizer uma venda e perguntar para ele: o que tu tem aí de camiseta para eu vender? Camiseta P branca. O que tu tem aí de camiseta P branca para vender? Eu não preciso fazer isso toda vez. Eu vou lá no meu ERP, que vai estar integrado com o estoque dele, e eu vou saber o que ele tem em estoque, o que ele tem lá. E aí eu vou vender e já vou dar baixa no próprio estoque, colocar lá. Eu vou ter login, cada um tem seu login, cada empresa tem seu login, assim ele sabe que aquilo é para aquela empresa. Aí ele já vai lá no estoque, já vai tirar do armazenamento, já vai levar para ser separado, embalado, e depois vai levar para a expedição para ser entregue para a minha empresa. Imagina toda vez que eu vender, antes de eu dizer para o meu cliente se eu tenho 10 camisetas, eu tenho que ficar ligando ou mandando WhatsApp para o meu centro de distribuição para ver se ele tem lá. Isso não vai acontecer se o estoque for próprio, tá? Se o estoque for próprio, eu tenho no meu estoque. E muitas empresas, mesmo com estoque próprio, ainda utilizam o ERP para controle de estoque, tá? Porque ele também é controle de estoque, essa ferramenta. Qual é o fluxo financeiro, né? Esse é o de informação e agora o financeiro. O fluxo financeiro é esse, tá? Pagamento, faturamento, créditos e financiamento e controle de custos. Isso que a gente tem que pensar quando se trata de logística. Então, pagamento é a transferência bancária entre participantes. Não é só o cliente, tá? É entre todos esses participantes. Faturamento, emissão de documento fiscal e cobrança pelos produtos ou serviços fornecidos. Então, tu vai lá e faz o pagamento ou tu faz o faturamento desse produto. Crédito e financiamento. Aí sim, é prazo e condição de pagamento. Qual é a diferença de faturamento e de crédito? Nem sempre o faturamento vai dar prazo. Tá? Faturamento não significa prazo. Faturamento é a emissão da fatura para pagamento, que pode ser imediato, tá? Crédito e financiamento é a concessão de prazo e condição de pagamento para viabilizar as operações. Controle de custos, monitoramento das despesas operacional ao longo da rede para otimizar margens. O que é otimizar margens? Quanto menos custos, quanto mais eu controlar meus custos e tiver menor custo, mais margem de lucro eu vou ter nessa partezinha aqui, que é do varejista para o cliente, tá? Então, o fluxo financeiro envolve todos os movimentos monetários, pagamento ao fornecedor, faturamento, concessão de crédito e gestão de custos, tá? Guardem bem isso aí, tá? Porque o fluxo financeiro vai ser cobrado em algum momento, em alguma das avaliações, tá? Como é que a gente vai integrar esses elos todos, tá? Eficiência da rede depende da comunicação clara, transparente e contínua. Então, aqui, sistema de informação a gente vai utilizar para integrar todos esses elos aqui, tá? Sem a integração, cada empresa vai operar de forma isolada. Então, compartilhar informação relevante, alinhar objetivo, coordenar a atividade, estabelecer processo, ferramenta tecnológica vai facilitar a integração. Mas o elemento humano continua sendo essencial. É mesmo porque alguém precisa alimentar esse sistema de informação com as informações, né? A gente alimenta ele e depois ele vai automatizar para a gente, tá? Por que a gente vai integrar? Por que muitas vezes a gente vai mais para a rede do que para a cadeia de informação, de suprimento, tá?
Porque integrando vai reduzir custo, melhorar a utilização dos recursos, maior agilidade, compartilhar todas as informações com todos os envolvidos. Então, dependendo do tamanho da tua empresa, a cadeia de suprimento não vai te dar o mesmo lucro do que tu estando dentro de uma rede de suprimento. Então, importância do planejamento, tá? Então, sem planejamento, a gente não consegue tomar decisões, né? A gente não consegue controlar, a gente não consegue agir, a gente não consegue fazer. Se a gente planejar 4 pontinhos ali, a gente já está ganhando, já está na frente, tá? Do nosso concorrente. Como a gente vai ganhar prevenção de rupturas, tá? Planejamento adequado vai evitar falta de produto no mercado, garantindo disponibilidade contínua para atender a demanda dos clientes. Então, a gente já viu como é que a gente faz isso. Porque a gente lembra, a gente viu qual é o nosso processo produtivo, quanto tempo eu levo para produzir, quanto que eu produzo na minha empresa num certo período. Isso é planejamento, tá? É a prevenção de rupturas. Otimização de estoque, equilibrar o nível de estoque para evitar excesso e também para evitar falta, tá? Cumprimento de prazo, tem que coordenar todas as atividades para garantir a entrega dentro do prazo que a gente prometeu para o cliente. E principalmente o controle de custos, que é planejar ações para identificar oportunidades de economia e alocar recursos de forma mais eficiente em toda a rede. Por isso que eu digo, quem conseguir eliminar o estoque aqui no varejo e levar do distribuidor para o cliente já é um planejamento para controle de custos. Tá? Já é uma estratégia planejada para controlar os custos. Qual é o risco da rede, tá? Então, diversas margens podem impactar negativamente. Então, por exemplo, eventos climáticos. Tempestade, inundação, desastre natural que afeta a produção e o transporte. Já vai prejudicar a rede. Greves e conflitos trabalhistas também pode prejudicar a rede de suprimento. Falhas logísticas, por exemplo, um problema operacional, um caminhão que estraga, né, ou ele não pode sair de dentro do depósito, armazenagem mal feita, tá? Crises econômicas, como recessões, instabilidade, tudo isso é risco da rede de suprimento, tá? Como é que a gente vai minimizar isso? Diversificando os fornecedores, manutenção de estoque de segurança, tá? Não confiar só no estoque do distribuidor, seguro e plano de contingência, a gente sempre tem que ter plano de contingência, caso aconteça cada uma dessas 4 pontinhos, como que eu vou resolver? Já ter isso antecipado, está sempre monitorando esses riscos e ter uma flexibilidade operacional. Só o fato de tu diversificar fornecedores, tu já está tendo uma flexibilidade operacional. Globalizar a rede de suprimento, tá? Então, a rede de suprimento ela não é mais nacional, ela já passou as barreiras, né, da fronteira, né? Então, muitas empresas possuem fornecedores localizados em diferentes países. Não é mais tão comum os fornecedores serem só nacionais. Né? Então, a gente já tem fornecedores fora do nosso território, tá? Isso pode trazer vantagem competitiva, como custo de produção, e às vezes até eles são mais técnicos, mais especialistas naquilo que eu vou oferecer para o meu cliente. Então, às vezes é muito melhor trazer lá de fora, mesmo tendo um custo maior, de repente, com a logística, tá? A globalização amplia oportunidade de mercado, eficiência
mas também tem que cuidar por causa das complexidades adicionais que vão ter isso, tendo um fornecedor, tá, tão distante, às vezes com culturas diferentes. E aí, se tu tem esse fornecedor que não é do teu território, esses riscos, principalmente eventos climáticos, greve, conflito e as falhas logísticas, elas vão estar muito mais, tem que ter muito mais plano de contingência para isso, tá? Aqui, ó, eu trouxe um pouquinho de cada um dos sistemas para a gente falar, tá? Tecnologia na rede de suprimentos. O sistema ERP integra dados financeiros, de operação, recurso humano em uma plataforma unicada, por isso ele é o mais usado no Brasil e no mundo. É o sistema ERP para logística. O WMS e o TMS. É mais para essa parte final ali do transporte, esses dois, tá? O ERP desde o início, desde o fornecedor. WMS e TMS é mais no finalzinho ali, na parte de transporte, tá? O IoT e o rastreamento são sensores, dispositivos conectados, fornecem visibilidade em tempo real sobre localização e a condição do produto. Quando a gente vai lá nos Correios, e a gente começa a ver, né, o rastreamento do produto, é praticamente esse aqui, tá? Que é a internet das coisas e o rastreamento. E a IA e as análises, inteligência artificial de análise avançada de dados que melhoram a previsão, identificam padrões e apoiam decisões estratégicas, tá? Então, aqui tem 4 sistemas, 4 tecnologias que ajudam a gente na hora da rede de suprimentos, a monitorar, né, toda essa rede, toda essa cadeia, tá? Não só para rastreamento da entrega, mas também para controle de estoque. O sistema ERP, a única coisa que ele não vai nos oferecer é o rastreamento, tá? Mas aí tu pode deixar, se a tua empresa não quiser fazer um API conectando o rastreamento dentro do teu sistema de ERP, pode conectar diretamente para o rastreamento da empresa que está fazendo o transporte. Aqui, esse aí, ó, é quase um ERP, porque é um supply chain. Esse aqui é mais ou menos, é bem parecido com a tela do ERP, tá? Para a gente gerenciar toda a nossa cadeia, toda a nossa rede de suprimentos, tá? Como é que a gente enxerga esse todo? Ter visão clara e abrangente de toda a rede de suprimento, desde o fornecedor até o cliente final, vai te favorecer na hora de tomar uma decisão. E até um planejamento estratégico mais direcionado para os pontos críticos, tá, desse processo todo. Porque, olha, o teu produto passa por muitas mãos, né, diferentes. E algumas tu não tem gerência, são ingerenciáveis, mas o cliente é teu, né? Então, a gente precisa ter um gerenciamento sobre o que acontece, sobre esse caminho, sobre o ciclo do produto, tá? Então, no ERP, tem isso em tempo real, onde estão os produtos, o status dos pedidos, nível de estoque em cada ponto, e aí a gente consegue ver se vai ter algum problema, atraso, antecipadamente através do sistema, tá? Essa transparência permite antecipar o problema, responder proativamente às mudanças, coordenar a ação. Então, o sistema de informação ele é extremamente importante, ou numa cadeia, ou numa rede de suprimentos. Como é que a gente faz a coordenação entre toda essa rede, toda essa cadeia entre as empresas, tá? Parceiras estratégicas e colaboração ativa. Então, a gente chama tudo isso, todas essas pessoas aqui como parceiros, a gente tem que ter uma parceria entre todos, tá? A gente tem que tratar os nossos fornecedores, quem está antes da gente, da mesma maneira que a gente trata o nosso cliente. Tem que oferecer a eles a mesma coisa que tu quer receber.
Então, se tu quer receber em dia, tu paga o teu parceiro em dia. Se tu quer que ele te dê prioridade, tu tem que dar prioridade a ele. Esse teu ciclo aqui tem que ser de pessoas que estejam trabalhando contigo e não para ti. Tá? Que são coisas diferentes. Tá? Então, essa parceria baseada em confiança, inovação colaborativa e métricas compartilhadas vai ajudar ao teu ciclo ou a tua cadeia a girar ou, né, ou a avançar, dependendo do que tu tá, onde tu está, com o menor risco de deixar o teu cliente insatisfeito com a entrega do produto, tá? Seja por prazo, ou por defeito, ou por falta de qualidade. Então, quando fornecedores, fabricante, distribuidor e varejista trabalham de forma coordenada, compartilhando informações e alinhando objetivos, toda a rede se torna mais eficiente e resiliente. Tá? Então, é uma relação de comercial entre todos, sim, mas essa relação comercial precisa ser uma parceria também, tá? O que é inovação colaborativa? É o desenvolvimento conjunto de soluções que beneficiam todos os participantes. Métricas, indicadores de desempenho comum que alinham esforços e facilitam os resultados. Isso tu só tem com o teu parceiro, tu não tem simplesmente a pessoa que tu compra ou a pessoa que te fornece algum tipo de material, bem ou serviço. Ver quais são as características da cadeia de suprimentos, tá? Vou começar por ela. Então, é um conjunto integrado de atividades que conduz o produto desde o fornecedor até o cliente final, né? Então, começa aqui no fornecedor, vem até o cliente. Engloba todas as etapas para transformar matéria-prima até o produto que esse cliente vai receber, tá? Ela envolve a coordenação entre diferentes empresas, porque cada um desses aqui é uma empresa diferente, tá? Cada uma com seus processos, cada um com seus valores, cada um com seu sistema, tá? Então, quais são as responsabilidades principais, tá? Dessa rede, tá? Começar pelas compras. A função de compra é responsável por adquirir material, componentes, serviço necessário para a operação da empresa, tá? Ela atua como ponto entre a organização e seus fornecedores externos. Por exemplo, seleção e avaliação de fornecedor confiável. Se a gente quer tornar eles parceiros, eles têm que ser confiáveis também. Negócio para aí a gente consegue negociar preço, negociar condição de pagamento, obter mais qualidade, produto confiável, gestão de contratados e relacionamentos como parceiro. Qual é o objetivo disso? Adquirir material certo, na quantidade que a gente precisa, na hora que a gente precisa e com a qualidade adequada, de acordo com o valor que a gente está proporcionando para o nosso cliente sobre aquele produto. Aí vem a produção. Qual é o valor, qual é a função da produção, né? Ela é o coração da cadeia, porque é onde ocorre a transformação, tá? Do insumo para a matéria-prima. Aqui, né? Aqui é um insumo e aqui é a matéria-prima. Em produto final. Ela é responsável por transformar, converter esse insumo em matéria em produto, agregar valor, porque essa etapa ela vai dar valor ao produto, porque enquanto ela for um tecido, ela não é nada, ela vai ter valor quando ela for uma camiseta, tá? E o controle de qualidade, porque para ela ter valor, além de se transformar numa camiseta, ela tem que ser transformada numa camiseta de acordo com aquilo que a gente precisa, com um buraquinho, né, para a cabeça, dois para a gente colocar os braços e o outro na cintura. Se eu comprei ela branca de algodão, é esse o valor que ela tem que ter. Então, ela tem os padrões estabelecidos, ela tem que ter qualidade de acordo com os padrões estabelecidos.
Como é que é a armazenagem? Então, é aqui, né, no distribuidor, a armazenagem, né? Ela é responsável por guardar de forma segura e organizada todo esse material, todo esse produto que foi transformado aqui na fábrica, tá? Então, por isso que, olha só, eu sempre falo isso para vocês, né? Então, assim, a armazenagem, tanto a armazenagem quanto qualquer local, qualquer fábrica, tem que cuidar muito do layout, tem que ter planejamento de layout. E tem que ter condições, o armazenagem tem que ter condições pensando no ambiente também. Não pode ser muito úmido, dependendo do que for, não pode ser muito seco, não pode ser muito quente, não pode ser muito frio. Então, tem que, além de armazenar, tem que ser de maneira estratégica, planejar o layout. Então, quais são as principais atividades, né, desse distribuidor? Receber a mercadoria do fabricante, fazer a inspeção de qualidade, organizar por categoria, controlar a localização física, proteger contra danos, deterioração e preparar ela para a expedição, para depois mandar lá para o varejista, tá? Então, essa é a função armazenagem. A de transporte agora, tá? Aí tem os modais, como eu falei para vocês. Além de escolher, depois que tu escolhe o modal, tu tem que escolher, planejar a rota. Né? Não adianta eu se eu tenho, se é multimodal, vem de navio e depois de terrestre, primeiro eu tenho que planejar a rota do navio, depois o terrestre. Mas eu tenho que planejar as duas rotas. E a gente tem que pensar que se ela vem internacional com 2 modais, um modal tem que estar pronto quando o outro modal entrega. Para não ter atraso aqui para o meu cliente, tá? Gerenciamento da frota também, tem que pensar na manutenção, utilização eficiente desses veículos, tá? Para a gente não ter custos extras. De um veículo parado ou um problema de não poder entregar porque um veículo estragou e eu não tenho plano de contingência. Então, agora a função de distribuição. Então, já estou com o meu material aqui dentro, como é que eu distribuo? Que é a última milha, tá? A última milha, quando a gente chama, tá? É essa que vai já estar em rota para o cliente. Sempre quando vocês ouvirem a expressão última milha, é porque está já indo para o cliente, tá? Essa função coordena todo o processo de entrega, desde a saída do centro até a porta do consumidor. Envolve planejamento, gestão de pedido, coordenação de rota, controle de prazo, comunicação com o cliente. É ali que a gente começa a rastrear o pedido também para mandar para o cliente. É a função mais crítica, pois impacta diretamente a satisfação do cliente. É essa parte aí, tá? É o processamento, é a embalagem, planejamento e a entrega. Isso que é o processo de distribuição para o cliente. E é nessa última milha, eu acho que eu falei, né? A última milha que vai estar o rastreamento. Função de planejamento. É a função estratégica que define quando, quanto e como produzir e comprar. Atua como cérebro da cadeia de suprimentos, coordenando todas as demais funções. Primeiro, a gente vai fazer a análise da demanda, estudar a necessidade do mercado. Depois, a gente vai fazer definição de volumes, determinar as quantidades a produzir ou comprar, dependendo, né, da tua empresa. Da empresa de produção é o varejista, né? Se é uma fábrica ou um varejo. Depois, a gente vai fazer o cronograma das ações, estabelecer prazo e sequenciamento. E, por último, nós vamos fazer a alocação dos recursos, né? Onde é que a gente vai colocar dinheiro, se vai ser pessoa, se vai ser matéria, ou se vai ser materiais, ou se vai ser equipamentos, tá? Como é que a gente vai fazer a alocação desse valor? Controle de estoque é o equilíbrio estratégico. Então, controle de estoque, equilíbrio entre disponibilidade e custo. Por isso que a gente tem que ter um planejamento estratégico e conhecer muito bem a nossa empresa e o nosso cliente
para decidir se a gente vai ter um estoque, se vai tirar a mercadoria direto do distribuidor para o cliente. Tá? Mas para isso tem que ter dados para tomar essa decisão, tá? Quais são as principais técnicas? Definir o nível mínimo e o máximo no estoque, para até o setor de compra saber quando que ele tem que comprar. Ó, o nosso mínimo no estoque são 10 unidades, mas também nós não podemos ter mais do que 100. Então, esse é o meu volume de estoque. Cálculo do ponto de reposição. Quando que eu faço a reposição? Em que momento? Tá? Se meu mínimo é 10 unidades, quando é que eu vou pedir a reposição? Quando eu tiver em 15? Para dar tempo de eu ter desse produto vir e eu ainda não chegar no meu mínimo aceitável. Inventários periódicos e cíclicos, tá? A gente tem que estar sempre fazendo inventário do nosso estoque. E monitoramento do giro de estoque. O giro de estoque é o tempo que o produto chega no teu estoque até ele ser vendido. Tá? Isso é o giro de estoque. Quanto tempo meu produto leva para chegar e ele ser vendido? Não é o momento que... Não, ele para de contar quando é vendido, não quando ele chega no cliente. Aí é outro nome, tá? Giro é quando ele é vendido, aí tu já sabe quanto tempo esse produto fica dentro do teu estoque. Impacto financeiro. Então, só mais repetindo o que eu já venho falando para vocês. Estoque representa o capital imobilizado. Controle eficiente pode liberar recurso para a gente utilizar em outras coisas. Ou a gente perde muito dinheiro no estoque, ou o estoque é estratégico dentro da tua empresa. Tá? Só tem que conhecer o teu cliente. Se o teu cliente ele é imediatista, o teu estoque é estratégico para te ganhar muito dinheiro. Tu vai ser a pessoa no mercado que vai ter entrega imediata quando teus concorrentes não têm. Mas ele tem que ser bem gerenciado. Aqui, então chegamos agora no nosso cliente, função de atendimento ao cliente, tá? É a interface direta entre a empresa e o consumidor. Garante que pedidos sejam processados de forma correta, a entrega seja no prazo e os problemas sejam resolvidos rapidamente. O problema vai existir sempre. Principalmente na cadeia logística, gente. Ou na cadeia ou na rede. Na logística, a gente não foge de problema. Quem aqui é bom, é resolutivo, é rápido de pensamento, trabalha na logística e ganha muito dinheiro. Mas qual é a diferença? Problema vai ter, mas qual é a diferença do bom gestor, do bom administrador? É que ele vai resolver e rápido. Não vai fugir do problema. Tá? Por isso que a gente tem que estar sempre sequenciando o nosso processo logístico, tá? Então, o problema existe, mas ele tem que ser resolvido rapidamente. Processamento de pedido, recepção e confirmação da solicitação do cliente. Quando o cliente recebe o pedido do cliente, vai lá e vai processar ele. Rastreamento, depois que o cliente comprou, começa o rastreamento, que é a informação sobre o status das entregas, resolução de problema, tratamento ágil de reclamação e devoluções. Vai ter, não tem como. Olha só, quantas pessoas envolvidas no processo logístico. Vocês acham que todos eles vão trabalhar eficiente 100% do tempo? Não. E a gente tem que gerenciar tudo isso, e aí, principalmente quem está no varejo, que vai tratar direto com o cliente. Vamos ver essa aí, depois nós vamos entender. Função de previsão de demanda. Se a gente tem que cuidar do nosso estoque, não podemos ter nem muito pouca mercadoria em estoque, nem em excesso para não prejudicar, né, o capital, o giro da empresa. A gente tem que fazer uma previsão de demanda. Né? A gente tem que antecipar o futuro. A previsão de demanda vai utilizar dados históricos. Não tem como tomar decisão sem dados. Então, aqui, dado histórico. O que a minha empresa vende sempre? Nós estamos em fevereiro, né, 2026. E quantos alunos Alcides Maia tinha em fevereiro de 2025? Para eu saber quantos computadores eu tenho que disponibilizar nas novas matrículas. Então, é histórico. A gente vai pegar dados históricos da empresa.
o que aconteceu no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, praticamente vai se repetir nesse ano. Essa é a nossa previsão de demanda. Ah, mas eu quero aumentar 20%. Então, eu vou pegar os dados de lá, vou pegar a minha demanda mais 20%. É com esse número que eu vou trabalhar. Então, tendência de mercado e técnica estatística para estimar quanto os clientes irão comprar em períodos futuros. A gente só tem isso sabendo como é que a nossa empresa se comportou anteriormente, tá? Só com os dados históricos, tá? Previsões precisas permitem que a empresa se prepare adequadamente, evitando tanto ruptura de estoque, tá? Quanto excesso de produto que não é vendido. É fundamental para o planejamento eficaz de toda a cadeia. Aqui tem um exemplo, tá? De um gráfico que geralmente a gente utiliza. A demanda real e a previsão. Elas têm que andar juntinha, que nem ele está ali, tá vendo? Não pode estar muito separado aquelas duas linhas ali. Se elas estiverem muito separadas, tá? É um problema. Se elas estiverem ao contrário, tá? Para baixo, é um problema também, porque a gente está vendendo menos. E se ela estiver reta, a gente tem que começar a pensar, a gente estacionou em alguma coisa, não estamos crescendo, tá? Tá bom? Vamos aqui, ó. Coordenar as funções, tá? A gente sempre vai trabalhar com todas as funções coordenadas: compra, distribuição, transporte, armazenagem e produção. Não tem como a gente trabalhar separado nelas, nós administradores, tá? Porque se a gente precisa entregar para o cliente, a gente precisa comprar, produzir, armazenar, distribuir e transportar até ele, tá? Então, a coordenação efetiva é característica essencial. Todas as funções têm que trabalhar de forma integrada e sincronizada, tá? Se a gente não conseguir coordenar, pode surgir problema e aqui, ó, insatisfação do cliente. Desperdício de recursos já é ruim, tá? Mas esse aqui é o pior de todos, que é a insatisfação do cliente. Ok? Vamos fazer um intervalinho, depois a gente vai fazer a padronização do processo. 10 minutinhos, tá? Fazendo tempo de ciclo, eliminando. Então, processo otimizado pode reduzir o tempo de ciclo em até 40%. O que é o tempo de ciclo? É o tempo do pedido que o produto chegou no teu estoque até ele ser vendido. Eficiência permite economizar 25% em resultados utilizados. E 35% é um aumento na produtividade das operações. Pode ser até que viés para vocês. Chegou numa empresa, tu está na logística, pode colocar isso como meta. Ó. Redução do tempo em 40%, utilizar 25% menos recurso e 35% de aumentar a produção. Pode ser um planejamento. Daí eu estou dando para vocês de presente números para fazer um planejamento estratégico aliás, com o objetivo de diminuir os custos logísticos e aumento da lucratividade da empresa, tá? Por que eu digo para vocês que eu dou de presente? Porque isso aí vocês já vão conseguir, vocês podem já oferecer e com certeza vocês vão conseguir só com planejamento. Só controlando os processos, tá? Então, são números, sim, alcançáveis. Garantir disponibilidade de produto. Aí está ligado exclusivamente ao controle de estoque, evitando rupturas, tá? Garantir disponibilidade, assegurar que produtos estejam sempre acessíveis quando o cliente precisar dele. Então, tu não pode ter baixo estoque e tem estoque alto, tá? Ruptura de estoque resulta em venda perdida. Qual é o objetivo disso? É satisfação do cliente. Mas o que a gente precisa? Coordenar a previsão de demanda. Então, dados, históricos, para a gente saber qual é a demanda da minha empresa. Tem que cuidar as demandas também, aquelas sazonais. Dependendo da tua empresa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, tem demandas maiores que o restante do ano. Então, a gente tem que também cuidar da demanda sazonal, tá? Previsão de demanda, monitor. Olha só, isso é infinito. Não tem uma ordem. A gente vai estar sempre fazendo previsão de demanda, monitoramento contínuo.
Reabastecimento e planejamento de estoque, sempre, ó. Não para, vocês estão vendo ali? Sempre tudo infinito, não tem fim. Esses pontinhos aí, tá? Aumentar a competitividade. Uma cadeia de suprimento é fonte de vantagem competitiva. Esse objetivo, eu estou com o seduzir, falando pela boca, vai estar saindo lá antes. Esse objetivo busca entender melhor que a concorrência em aspectos como preço, velocidade de entrega, qualidade e inovação. Então, a gente também quer satisfazer o cliente, a gente quer lucrar, mas a gente também quer estar lá em cima no nível da competição com os nossos concorrentes, tá? O que a gente quer ter? Velocidade superior do concorrente. Entregar mais rápido que ele. A gente quer ter uma qualidade diferenciada, que o nosso produto seja melhor que o produto dele. E a gente quer ter preço competitivo. Mas a gente também não pode ter um preço muito baixo, porque ele pode não pagar todos os nossos custos. Tá? Então, tem que ter a melhor relação custo-benefício. Tá? E tem que ter alinhamento com a estratégia da empresa, suporte aos objetivos do negócio, tá? Tem que ter decisão coerente. Então, quando a cadeia está alinhada, todas as decisões, desde os fornecedores até aqui o varejo, tá? Independente do modal de transporte, vão reforçar a proposta de valor que a empresa tem no mercado. Quem é que dá suporte aos objetivos do negócio? Toda a cadeia de suprimento. Não tem como fazer isoladamente. Tá? Tem que ser toda ela, toda a cadeia, toda a rede de suprimentos. Tá? Vamos para o nosso último slide. Agora eu quis deixar. Tchau, até semana que vem. Até amanhã, né? A gente tá indo.
direto. A gente vai ver agora como esses elos se compõem, tá? Onde ficou assim? Muito bem. Então, primeira integração, a externa. Como é que a gente vai integrar todos esses nossos processos, tá? Quais são os componentes? Fornecedor, cliente e parceiro logístico. Então, o fornecedor é quem faz a coordenação com o provedor de matéria-prima. Então, é ele que vai trazer a matéria-prima. Cliente, alinhamento com a necessidade e expectativa do mercado. Então, tu já vai começar aqui no fornecedor a alinhar a expectativa do cliente. E todos os parceiros logísticos coordenados, porque do fornecedor para chegar até o cliente, tu vai precisar de todos esses aqui estando em combinação com os processos, tá? A integração interna fortalece a empresa. Então, tu tem a tua própria integração, teus próprios processos da tua empresa, entre a tua empresa e o cliente, que é esse aqui. Tá? E tu precisa integrar ele com os processos de toda a cadeia ou de toda a rede. Tá? Então, a interna fortalece a integração da empresa e a externa estende toda essa integração para os outros parceiros, tá? Então, aí tu consegue ver melhor todo o teu sistema. Lembra lá que eu mostrei para vocês a interface do ERP, naquela telinha? Com a integração, tu consegue ver todo o sistema de todos os teus parceiros, tá? De forma compartilhada. Como é que a gente faz parceria estratégica? Se a gente tem que ter parceiro, se eu tenho que compartilhar os processos, se eu tenho que ter sistema de informação, se eu tenho que ter comunicação, é assim que a gente faz parceria estratégica. Relacionamento duradouro, é a parceria baseada em confiança mútua, objetivo compartilhado. Então, tu tem que tratar o teu parceiro comercial da mesma forma que tu quer ser tratado. Então, se o teu cliente não te paga, tu não vai tratar. Se é um cliente que te dá calote, que dificilmente te paga, que não cumpre a parte dele, quer fazer o pagamento em dia, tu não vai tratar esse cliente da mesma maneira que tu vai tratar aquele cliente que sempre compra de ti, né? Há anos, sempre faz uma compra muito boa, sempre faz pagamento certinho, vai tratar os clientes de forma diferente. Os nossos parceiros fazem a mesma coisa com a gente. Se a gente tem uma confiança, uma relação de confiança, ela é mútua.
Então, eu tenho relação com o meu fornecedor e ele tem comigo. Então, esse é o primeiro ponto para uma parceria estratégica, tá? Compromisso com o resultado, alinhamento de meta, indicadores para garantir benefícios mútuos. Então, a gente está sempre alinhando com o nosso parceiro. Esse ano a gente precisa ter um crescimento. Tu tem que alinhar com o teu parceiro. Por que adianta eu crescer 25% se o meu fornecedor não consegue me oferecer 25% a mais no fornecimento de material? Tá? E a melhoria contínua, que é o trabalho conjunto, que é trabalhar a inovação, trabalhar a comunicação, trabalhar a informação, trabalhar processo, trabalhar o planejamento, qualidade e eficiência operacional. Compartilhamento de dados. Então, se a gente quer trabalhar junto, se a gente quer integrar, a gente tem que compartilhar as informações, compartilhar os dados com os nossos parceiros. Se a gente quer uma parceria sólida, a gente tem que ser transparente, tá? Então, sistema integrado de informação, como o ERP, que é Enterprise Resource Planning, que é como planejar todo esse universo entre a empresa e os seus parceiros, tá? Por que o ERP é mais usado? Porque tu quer ter uma relação de confiança e de transparência com o teu parceiro, mas tudo tem limite. Tem informações que o teu parceiro não vai ter acesso. Por isso que o sistema integrado de confiança, como é o ERP, vai te proporcionar isso. Tu vai compartilhar com ele aquilo que vocês dois precisam saber juntos. Ele não precisa saber quanto que meu financeiro paga de conta, mas ele precisa saber quanto que eu vendo para ele repor no estoque, para ele me fornecer a mercadoria. Tá? Então, permite que dados sobre pedido, estoque, produção e entrega, é isso. Esses os dados que tu vai compartilhar no ERP com teus parceiros. Nada além disso. Tá? Mas aí, nessa parte, que é a parte que tu trabalha com ele, nessa cadeia de suprimentos, tu vai ter transparência nas informações. Informações transparentes, informações corretas, exatas, em tempo real. Então, tu vai vender mais rápido, tu vai entregar mais rápido, tu vai saber todo o processo e teu cliente vai ficar satisfeito. Redução de conflitos, porque vai ter menos erro de comunicação. Porque tu tá ali com as informações transparentes para ele. Menos redução de trabalho, processo sincronizado, diminuindo a necessidade de correção. Resolução proativa, problema vai ter, a gente vai ter que só resolver ele rapidamente, tá? Problema identificado e resolvido antes de se tornar uma crise. Alinhamento de objetivos, tem que alinhar objetivos também. Como é que a gente faz isso em uma cadeia de suprimento? Quando os objetivos estão alinhados, decisões locais contribuem para o sucesso global da cadeia. Ali um exemplo. Um fornecedor que entende a estratégia de lançamento de produto do cliente pode antecipar a necessidade, preparar a capacidade adequadamente. Então, se eu vou fazer um lançamento e eu já planejei tudo isso, se eu quero fazer um lançamento de uma camiseta nova para a minha empresa, eu não tenho que falar isso para o meu fornecedor de matéria-prima? Tem, olha, vai ter um lançamento, nós vamos fazer um grande lançamento de uma roupa nova, amarela. Nunca usei roupa, nunca comprei roupa amarela. Tu tem que avisar o teu fornecedor, o teu fabricante. Olha, essa camiseta ela vai ser diferente, ela vai ter um bordado, um adesivo, ou não vai ter nada, o fabricante tem que saber. Teu distribuidor também, porque se é um grande lançamento, talvez precise de mais peças. Então, toda a tua estratégia tem que estar alinhada com teus parceiros, tá? Então, a cadeia de suprimento é uma série de transações em um sistema coeso, tem que ter coesão, orientado para resultado. Foco no cliente final. A integração vai ajudar vocês a eliminar o estoque também. A integração elimina excesso. Então, tu não precisa ter excesso de material, botar o teu dinheiro num capital imobilizado que está ali, tu não tem o que fazer com ele. Tu só pode pegar aquele dinheiro quando ele virar
venda. Tá? Então, a integração permite redução dos níveis de estoque ao longo da cadeia. Tá? Então, isso aqui eu já falei muito para vocês, eu não vou me tornar repetitiva sobre o estoque. Melhoria no tempo de resposta. Mais números que eu trago para vocês colocarem como meta quando vocês chegarem numa empresa e tiver que trabalhar essa parte de logística. 40% de redução no lead time. Lembra? Que é o lead time? É o tempo que o teu produto fica dentro lá do teu estoque. Só que aí esse aí é com a entrega, tá? Não é só o ciclo. Esse aí não é só quando vende. É o tempo do produto que entra no estoque até chegar na casa do cliente. 3 vezes velocidade de resposta, porque tu vai estar alinhado com as mudanças da demanda. 24/7 é a tua disponibilidade do teu cliente. 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? Se tu tá com sistema de informação, tá, gente? Horrível assim. Lá, depois vocês vão pegar, vou ter que pedir para trocar esse computador, porque ele não está abrindo os meus PDF. Uso da tecnologia, a gente já falou. Visão de ponta a ponta. Tem que ter uma visão ampla de todo o negócio. Por isso que o sistema de informação é tão importante, tá? A integração proporciona uma visão completa da cadeia de suprimento, desde o fornecedor até a chegada lá no cliente, tá? Então, com essa perspectiva, a decisão deixa de ser tomada com base em otimizações locais, que pode prejudicar um ponto do sistema, desse teu ecossistema de cadeia aqui, tá? Para se tornar um todo. Por exemplo, a empresa consegue avaliar se um desconto na compra de grande volume compensa o custo adicional de estoque e armazenagem ao longo de toda a cadeia. Eu vender em grande quantidade, compensa eu ter esse estoque? Compensa eu ter um espaço? Então, essa visão é essencial para a verdadeira otimização do desempenho. Em uma rede integrada, a tomada de decisão tem que considerar o impacto em todo o sistema. A gente não pode tomar decisão pensando só numa parte dela, ou só no fornecedor, só no fabricante, só. Não é só eu, a empresa está dentro ela não é uma ilha, ela está dentro de um ecossistema. Mexeu no ecossistema vai prejudicar os outros, tá? Então, a tomada de decisão tem que ser integrada no ecossistema, numa rede de suprimentos ou numa cadeia. Então, nesse novo paradigma que a gente vive agora, por que eu digo agora? Porque agora é muito fácil o cliente pesquisar. Então, a gente tem que se diferenciar no mercado. Todas as técnicas que a gente vem conversando aqui, desde o primeiro dia da aula, é para isso, é para abrir a mente de vocês estrategicamente, para que vocês possam não só tomar decisões rápidas, mas decisões rápidas e assertivas, baseada em dados, baseada em informação, tá? Porque esse novo paradigma competitivo, ele é feroz, é uma guerra, tá? Então, no ambiente empresarial moderno, a competição não ocorre mais entre empresa isolada, mas entre cadeias de suprimento inteira. Tá? Uma empresa pode ter excelente operação interna, mas se o fornecedor falhar, a empresa falha também. A integração é estratégia, fortalece a cadeia como um todo, torna competitiva. A competitividade deixa de ser uma batalha individual e torna uma conquista coletiva. Quem aqui já viu aquela série Vikings? Alguém já viu? Só? Ninguém mais viu? No Vikings, eles não unem os exércitos, geralmente. Eles nunca vão lutar sozinhos, já não estão? Eles sempre vão procurar um rei lá, outro rei lá, para unir. Se unem para fazer uma guerra maior. Exatamente. Por quê? Isso que ano é isso? Lá na antiguidade. Eles já tinham a cadeia deles, a rede deles. Eles se uniam em exércitos para vencer a guerra. É o que acontece agora, porque agora é uma guerra.
Então, se desde lá já era assim, unir exército, unir força, agora que é muito mais competitivo, agora sim que a gente tem que trabalhar e cuidar da nossa rede. Acho que deu, terminou. Gente, então assim, ó, alguém ficou com dúvida sobre essa parte da logística? É bem repetitivo, tá, essa aula de hoje. Então, assim, os slides estão lá já para vocês. Então, as questões, as atividades, tá? Elas são mais baseadas no material do Moodle do que nos slides. A G2, ela é mais baseada nos slides, tá? Por quê? Porque a G1, eu quero que vocês saibam mais a parte teórica. E a G2, eu quero que vocês saibam mais a parte prática. Então, a G2 é os slides, guardem os slides lá, porque vocês vão precisar, vão estudar ele. O que eu vou fazer nessa disciplina para vocês, tá? Para G2. Eu vou colocar lá no Ava para vocês várias perguntas, tá? Várias questões. E dessas questões que eu vou botar lá, eu vou tirar 10 questões que vão para G2, tá? Porque é muita matéria, é muita coisa para vocês estudarem, e como são 2 meses, até vocês lembrarem que a gente foi lá na primeira, e a G2 é desde a primeira aula, são as 8 aulas, eu vou colocar lá um questionário, desse questionário vão sair as 10 questões, tá? Para vocês estudarem, fica mais fácil. E essas 10 questões, elas vão sair dos PPTs que eu faço para vocês, e as atividades do material do mundo, tá? Então, por hoje é só, por hoje é isso. A gente se encontra amanhã aqui para quem é de marketing e terça-feira que vem para quem é logística, tá? Se cuidem aí, gente. Vão em segurança. Tchau. Tchau, Jogo Pinto. Tchau. Obrigada por você também.